Capítulo 14. O arquivo sobre as bruxas Mayfair. Capítulo 2. Marsella, França, 4 de outubro de 1689. Caro Stefan, cá estou em Marsella após alguns dias de viagem de Montcleve, durante os quais descansei em Saint-Rémy e segui meu caminho dali com muita lentidão, devido ao ferimento no meu ombro e na minha alma. Já retirei dinheiro com o nosso agente aqui e enviarei esta carta menos de uma hora após terminá-la. Você irá, assim, recebê-la logo após minha carta anterior, que enviei ao chegar ontem à noite. Estou infeliz, Stefan. Os confortos de uma estalagem grande e razoável aqui significam pouco ou nada para mim, embora esteja satisfeito de me encontrar fora das pequenas aldeias e numa cidade de certo porte, onde não posso deixar de me sentir à vontade com alguma segurança. Se chegaram notícias aqui do ocorrido em Montcleve, eu ainda não as ouvi. E, como guardei meus trajes de religioso na periferia de Saint-Rémy desde então sou um próspero viajante holandês, creio que ninguém vai me perturbar a respeito desses recentes acontecimentos nas montanhas, pois o que eu poderia saber dessas coisas? Mais uma vez escrevo para afugentar a loucura tanto quanto para mantê-lo informado, o que é minha obrigação, e dar continuidade ao assunto. A execução de Deborah começou de modo semelhante a muitas outras, pois, assim que a luz da manhã caiu sobre a praça diante das portas da Catedral de Saint-Michel, toda a cidade ali se reuniu, com os vendedores de vinho fazendo bons negócios, e a velha condessa, vestida de preto, apresentando-se com os dois meninos trêmulos, ambos de pele morena e cabelos escuros para provar o sangue espanhol nas suas veias, mas com uma altura e uma delicadeza óssea que denunciavam o sangue da sua mãe. Os dois estavam assustadíssimos quando foram levados até o alto do palanque diante da cadeia, voltado para a pira. O pequeno Chetin pareceu começar a chorar e a se agarrar à avó, diante do que sussurros nervosos se espalharam pela multidão. Chetin, olhem para Chetin. Seus lábios tremiam quando fizeram com que se sentasse, mas seu irmão mais velho, Philippe, demonstrava apenas medo e talvez ódio do que via ao seu redor. A velha condessa abraçou e consolou os dois, e do seu outro lado deu as boas-vindas à condessa de Chamillart e ao inquisidor, o padre Louvier, com dois jovens clérigos em finos trajes. Mais 4 padres, não sei vindos de onde, também ocupavam os lugares mais altos, e um pequeno bando de homens armados estava postos aos pés do palanque, sendo estes as autoridades locais, ao que pude supor. Outras importantes personalidades, ou uma enorme coleção daqueles que se criam importantes, ocupou o restante dos lugares com grande rapidez e, se havia alguma janela em qualquer canto que não estivesse aberta antes, ela agora estava aberta e cheia de rostos ansiosos. Os que se encontravam a pé chegavam tão perto da pia que não pude deixar de me perguntar como se livrariam de serem queimados. Um pequeno grupo de homens armados, trazendo consigo uma escada, apareceu em meio à multidão e encostou a escada na pira. O pequeno Chetin viu isso e mais uma vez se voltou cheio de medo para a avó, soluçando enquanto chorava, mas o jovem Philippe continuou como antes. Afinal, abriram-se com violência as portas de Saint-Michel, e apareceu abaixo do arco, na própria soleira, o vigário e alguma autoridade desprezível, provavelmente o prefeito do local, que trazia nas mãos um pergaminho enrolado. Um par de guardas armados apresentou-se à direita e à esquerda. E entre eles, surgiu minha Deborah diante de uma plateia silenciada e pasma. Ereta e com a cabeça alta, o corpo magro coberto por uma túnica branca que cala até os pés descalços, e nas mãos a vela de 3 quilos que ela segurava à sua frente enquanto seus olhos esquadrinhavam a multidão. Nunca vi tanto destemor na minha vida, Stefan, embora, quando olhava da janela da estalagem ali em frente meus olhos encontraram os de Deborah, minha visão ficasse nublada com lágrimas. Não posso dizer ao certo o que se seguiu, a não ser que no exato momento em que as cabeças poderiam ter se voltado para ver essa pessoa que a bruxa encarava tão fixamente, Deborah desviou o olhar e mais uma vez examinou o cenário à sua frente, detendo-se com igual cuidado nas barracas, dos vendedores de vinho e dos ambulantes, nos grupos aleatórios de pessoas que recuavam diante do seu olhar, e afinal no alto palanque armado ali, na velha condessa, que se enrijeceu com essa acusação muda, na condessa de Chamillart, que imediatamente se contorceu no seu lugar, com o rosto enrubescido ao se voltar em pânico para a velha condessa que permanecia tão inabalável quanto antes. Enquanto isso, o padre Louvier, o grande e vitorioso inquisidor, gritava em voz rouca para que o prefeito lesse a proclamação que trazia nas mãos e para que desse início à solenidade. Surgiu um alvoroço entre os presentes, e o prefeito pigarreou para começar a leitura. Foi então que me certifiquei do que já havia visto mas que não havia notado, de que os pés e as mãos de Deborah estavam livres. Era agora minha intenção deixar a janela e abrir caminho, à força se necessário, até a primeira fileira da multidão para que eu pudesse estar ao seu lado,
sem me importar com o perigo que isso poderia representar. E eu estava prestes a me afastar da janela quando o prefeito começou a ler o texto em latim, com uma lentidão torturante, e a voz de Deborah ressoou, fazendo com que ele se calasse e exigindo o silêncio da multidão. Nunca lhes fiz mal, nem ao mais pobre de vocês, declarou ela, falando devagar e bem alto, com a voz ecoando nas paredes de pedra. E, quando o padre Louvier se levantou e pediu silêncio aos gritos, ela ergueu ainda mais a voz e declarou que iria falar. Silenciem essa mulher, determinou a velha condessa, agora enfurecida. E mais uma vez Louvier ordenou aos berros que o prefeito lesse a proclamação. O vigário apavorado recorreu aos seus guardas armados, mas eles haviam se afastado, aparentando temor enquanto observavam Deborah e a multidão assustada. Vocês hão de me ouvir, gritou Deborah, tão alto quanto antes. E, ao dar um passo à frente, para se colocar por inteiro à luz do sol, a multidão recuou como uma imensa massa pululante. Fui condenada injustamente por bruxaria, gritou Deborah. Pois não sou herege, não idolatro Satã e não prejudiquei nenhum ser humano daqui. E antes que a velha condessa pudesse reagir, Deborah prosseguiu. Vocês, meus filhos, testemunharam contra mim e por isso eu os renego. A senhora, minha querida sogra, se condenou ao inferno com suas mentiras. Bruxa, gritou, histérica, a condessa de Chamillart, agora em pânico. Vamos queimá-la. Joguei-na na fogueira. Com isso, alguns pareceram vir à frente, tanto por medo quanto por um desejo de heroísmo, talvez para obter favores ou talvez mesmo por pura confusão. Os guardas armados, no entanto, não se mexeram. Bruxa, vocês me chamam, respondeu Deborah imediatamente. E, com um largo gesto, jogou Sirius sobre o chão de pedras e lançou as mãos aos seus diante dos homens que a teriam agarrado mas que não o fizeram. Ouçam, vou mostrar-lhes bruxarias que nunca lhes mostrei antes. A multidão estava agora totalmente apavorada. Alguns deixavam a praça, outros se acotovelavam para alcançar as ruas estreitas que saíam dali. E até mesmo os convidados no palanque estavam em pé. O pequeno Chet enfiou o rosto no vestido da velha condessa e mais uma vez tremia ao soluçar. Mesmo assim, os olhos de centenas de pessoas naquele local estreito permaneciam fixos em Deborah, que havia erguido os braços magros e machucados. Seus lábios se mexeram, mas eu não pude ouvir suas palavras, pois gritos agudos subiam de alguma janela mais baixa e em seguida ouviu-se um ronco acima dos telhados, muito mais fraco do que o do trovão e, por isso, mais terrível. Formava-se uma forte ventania e com ela surgiu mais um ruído, um som baixo de coisas estalando e quebrando, que a princípio não reconheci e depois me lembrei de muitas tempestades, e os velhos telhados do local estavam entregando ao vento suas telhas soltas e quebradas. Imediatamente as telhas começaram a cair dos parapeitos como chuva, aqui uma a uma, mais ali em grupos de meia dúzia, e o vento uivava e ganhava força sobre a praça. As venezianas de madeira das estalagens começavam a bater forçando as dobradiças, e minha Deborah gritou novamente, mais alto do que esse barulho e do que os gritos frenéticos da multidão. Venha agora, meu lazer, venha me vingar. Destrua meus inimigos. Curvando-se ao meio, ela ergueu as mãos, com o rosto vermelho e enfurecido. Eu vejo, lazer. Eu conheço. Eu chamo. E voltando a ficar ereta, com os braços abertos. Destrua meus filhos. Destrua quem me acusou. Destrua os que vieram para me ver morrer. E as telhas caíam com estrondo dos telhados da igreja, da prisão, da sacristia e das estalagens, atingindo a cabeça dos que berravam ali embaixo. E, com o vento, o palanque construído de tábuas frágeis, varas e cordas com uma argamassa grosseira começou a oscilar enquanto os que se agarravam a ele berravam por suas vidas. Apenas o padre Louvier mantinha-se firme. Queimem a bruxa, gritou ele, tentando passar por entre os homens e mulheres em pânico que calam uns sobre os outros na tentativa de escapar. Queimem a bruxa, e a tempestade passará. Ninguém se mexeu para obedecer sua ordem. E embora apenas a igreja pudesse oferecer abrigo numa tormenta daquelas, ninguém ousava se aproximar dela, já que Deborah ocupava a porta com seus braços esticados. Os guardas armados haviam fugido dela em pânico. O padre da paróquia estava encolhido ao longe. O prefeito não era visto em parte alguma. O próprio céu acima da cidade havia escurecido, e as pessoas lutavam, xingavam e caíam na praça apinhada. Com a cruel chuva de telhas a velha condessa foi atingida, caiu para frente, perdeu o equilíbrio e, passando por cima dos corpos que se contorciam à sua frente, bateu direto nas pedras. Os dois meninos estavam abraçados quando uma saraivada de pedras soltas da fachada da igreja caiu sobre eles. Chet inclinou-se sob o ataque das pedras como uma árvore numa tempestade de granizo, recebendo, então, um golpe que o deixou inconsciente, de joelhos. Agora, o próprio palanque desmoronou,
trazendo consigo os 2 meninos e umas 20 pessoas ou mais que ainda lutavam para se proteger. Ao que eu pudesse ver, todos os guardas haviam abandonado a praça e o vigário não estava mais ali. Vi, então, minha Débora recuar para as sombras da igreja, embora seus olhos continuassem nos céus. Eu vejo, Lazer, exclamou, meu belo e forte Lazer, e desapareceu na escuridão da nave. Diante disso, saí correndo da janela, desci as escadas e entrei no tumulto da praça. Não poderia lhe dizer o que estava na minha cabeça, a não ser que fosse algum meio de alcançá-la aí, protegidos pelo pânico à nossa volta, tirá-la salvo daquele lugar. No entanto, enquanto atravessava correndo o espaço aberto, com as telhas voando em todas as direções, uma delas atingiu meu ombro e uma outra a minha mão esquerda. Eu não via a sombra de Débora, apenas as portas da igreja que, apesar de serem imensamente pesadas, balançavam com o vento. Algumas venezianas haviam se soltado, caindo sobre o povo enlouquecido que não conseguia fugir pelas ruelas estreitas. Havia corpos empilhados em cada arco, em cada portal. A velha condessa jazia morta, com os olhos abertos para os céus, enquanto homens e mulheres tropeçavam nos seus membros. E nos destroços do palanque estava o corpo de Jetty, o menor, tão retorcido que não podia nele restar vida. Felipe, o mais velho, estava engatinhando à procura de abrigo, aparentemente com a perna quebrada, quando uma veneziana de madeira o atingiu no pescoço, quebrando-o de tal modo que ele caiu morto. Foi então que alguém perto de mim, recuando intimidado contra a parede, gritou enquanto apontava para o alto. A condessa. Lá estava ela, bem alto nos parapeitos da igreja, pois ela havia ali entrado para subir. Equilibrando-se perigosamente sobre a muralha, ela mais uma vez ergueu as mãos para os seus e invocou o espírito. No entanto, com o uivar do vento, os gritos dos aflitos, o barulho das telhas, das pedras e das madeiras quebradas, eu não podia ter esperança de discernir suas palavras. Corri na direção da igreja e, uma vez dentro dela, procurei em pânico pela escada. Louvier também estava lá, correndo de um lado para o outro. Ele descobriu a escada antes de mim e começou a subir à minha frente. Eu corri atrás dele, subindo cada vez mais, sempre vendo suas saias negras bem no alto e ouvindo o estalar dos seus sapatos nas pedras. Ah, Stefan, se ao menos eu tivesse uma adaga, mas não tinha. Quando chegamos aos parapeitos abertos e ele saiu correndo à minha frente, vi o corpo magro de Débora como sair voando do telhado. Aproximei-me da beira, olhando para a carnificina lá embaixo e a vi caída, destruída, nas pedras. Seu rosto estava voltado para cima, um dos braços debaixo da cabeça e o outro, inerte sobre o peito, e seus olhos estavam fechados como se ela estivesse dormindo. Louvier praguejou ao vê-la. Queimem a bruxa. Ponham seu corpo no alto da pira. Gritou em vão. Ninguém ouvia. Consternado, ele se voltou, talvez com a intenção de descer e continuar a coordenar a solenidade. Foi então que me viu ali, parado, e, com uma expressão de imenso espanto, ele me olhou indefeso e confuso quando eu, sem hesitação, o empurrei para trás, pondo toda a minha força no seu peito, até ele sair voando da beira do telhado. Ninguém presenciou isso, Stefan. Estávamos no ponto mais alto de Montcleve. Nenhum outro telhado se erguia mais alto do que o da igreja. Nem mesmo distante Chatel tinha visão desse parapeito e aqueles que se encontravam lá embaixo não poderiam ter me visto já que o próprio Louvier me servia de escudo enquanto eu empurrava. No entanto, mesmo que eu possa me enganar quanto a essa possibilidade, o fato é que ninguém me viu. Recuei imediatamente, certificando-me de que ninguém me havia seguido até ali. Desci e fui até a porta da igreja. Lá estava minha obra, Louvier, tão morto quanto minha, Débora, caído muito perto dela, com o crânio esmagado sangrando e os olhos abertos naquela expressão obtusa que os mortos têm e que quase nunca um ser humano com vida consegue chegar a imitar bem. Quanto tempo a tormenta continuou, não sei lhe dizer. Só que ela já estava amainando quando cheguei à porta da igreja. Talvez uns 15 minutos. O tempo exato que o maldito havia concedido a Débora para sua morte na fogueira. Das sombras da entrada da igreja, vi a praça vazia, afinal, com as últimas pessoas pulando sobre os corpos que agora bloqueavam as ruas laterais. Vi o céu clarear. Ouvi a tormenta passar. Fiquei ali imóvel, olhando em silêncio para o corpo da minha Débora, e vi que o sangue escorria da sua boca e que sua túnica branca estava também manchada de sangue. Depois de um tempo considerável, grande quantidade de pessoas voltou ao espaço aberto da praça, a examinar os corpos dos mortos e os daqueles que ainda estavam vivos e choravam, implorando ajuda. Aqui e ali os feridos eram recolhidos e levados embora. O estalajadeiro saiu correndo, com o filho ao lado, e se ajoelhou junto ao corpo de Louvier. Foi o filho quem me viu. Se aproximou de mim e me disse totalmente perturbado que o vigário da paróquia estava morto, bem como o prefeito. O filho tinha um ar atarantado,
como se não pudesse acreditar que ainda estivesse vivo e que houvesse testemunhado um fenômeno semelhante. Eu lhe disse que ela era uma bruxa terrível, disse ele, baixinho, para mim. E, enquanto estava ao meu lado, olhando espantado para ela, vimos os guardas armados que se reuniam, muito abalados, machucados e temerosos, obedecendo às ordens de um jovem clérigo cuja testa sangrava. Eles levantaram o corpo de Deborah e, olhando ao redor como se temessem a volta da tormenta que não aconteceu, levaram-no para a pira. A lenha e o carvão começaram a ruir à medida que eles subiam pela escada ali encostada. Eles depositaram o corpo com cuidado e se afastaram às pressas. Outros se reuniram quando o jovem clérigo, de batina rasgada e com a cabeça ainda sangrando, acendeu as tochas. E rapidamente a estrutura inteira estava em chamas. O jovem clérigo ficou ali muito perto, olhando a madeira queimar para depois recuar cambaleante e cair desmaiado, ou talvez morto. Eu tinha a esperança de que estivesse morto. Mais uma vez, subi a escadaria. Saí até o telhado da igreja. Olhei lá embaixo o corpo da minha Deborah, morto, imóvel, livre de qualquer dor, enquanto ele era consumido pelas chamas. Passei os olhos pelos telhados, agora todos malhados nos lugares em que as telhas haviam sido arrancadas, e pensei no espírito de Deborah, perguntando-me se ele havia subido pelas nuvens acima. Só quando a fumaça que subia se tornou tão espessa e seu cheiro tão forte com a lenha, o carvão e a resina a ponto de eu não conseguir mais respirar, foi que me afastei. De volta à estalagem, onde os homens bebiam e tagarelavam sem parar, confusos, espiando o fogo lá fora e depois recuando da porta intimidados, apanhei minha valise e desci à procura do meu cavalo. Com o tumulto, ele havia fugido. Ao ver um outro animal, aos cuidados de um apavorado menino de estábulo e pronto para ser montado, consegui comprá-lo pelo dobro do que valia, embora fosse grande a probabilidade de ele não pertencer a quem o vendeu. Saí, assim, da cidade. Depois de muitas horas de lenta viagem através da floresta, com muita dor no ombro e dor muito maior no meu íntimo, cheguei a Saint-Rémy e ali caí num sono profundo. Naquela cidade ainda não havia chegado notícia do acontecido, e eu parti bem cedo para o sul na direção de Marsella. Há 2 noites que fico deitado na cama meio dormindo, meio sonhando, e pensando nas coisas que vi. Chorei por Deborah até não ter mais lágrimas dentro de mim. Refleti sobre meu crime e percebi que não sentia culpa, apenas a convicção de que o teria cometido outra vez. Durante toda a minha vida no Talamasca, nunca ergui a mão para outro homem. Conversei, procurei convencer, fiz vista grossa e menti, esforçando-me ao máximo para derrotar as forças das trevas, como as conhecia, e servir as forças do bem. Em Montcleve, porém, meu sangue subiu, e com ele, minha integridade e minha vingança. Alegro-me por ter jogado aquele maldito do telhado da igreja, se é que essa satisfação silenciosa pode ser chamada de alegria. Mesmo assim, cometi assassinato. Stefan, você tem em seu poder minha confissão, e não espero outra coisa a não ser sua condenação e a condenação da ordem, pois desde quando nossos estudiosos saíram por aí a assassinar, a empurrar juízes de bruxas dos telhados das igrejas como eu fiz, tudo o que posso alegar em minha defesa é que o crime foi cometido num momento de paixão e de racionalidade. No entanto, não me arrependo. Você saberá disso assim que puser os olhos em mim. Não tenho mentiras a lhe contar para tornar as coisas mais simples. No momento em que escrevo, no entanto, meu pensamento não está nesse assassinato. Está, sim, na minha Deborah, no espírito lazerino que vi com meus próprios olhos em Montcleve. Está em Charlotte Fontenay, a filha de Deborah, que viajou não para Martinica, como criam seus inimigos, mas para Port-au-Prince em Saint-Domingue, como talvez só eu saiba. Stefan, não posso deixar de prosseguir na minha investigação desse caso. Não posso largar a pena, cair de joelhos, dizer que matei um padre e que, por isso, devo renunciar ao mundo e ao meu trabalho. Por isso, eu, o assassino, prossigo, como se nunca houvesse conspurcado a questão com o meu próprio crime ou minha própria confissão. O que devo fazer agora é procurar essa infeliz Charlotte, não importa quão longa seja a viagem, e abrir meu coração para ela, contando-lhe tudo o que vi e tudo o que sei. Não pode se tratar de uma simples exposição, de nenhum apelo à sanidade, nenhuma súplica sentimental como as que fiz na juventude a Deborah. Meus argumentos precisarão ter substância. É necessário que haja uma conversa entre nós, para que essa mulher me permita examinar com ela essa coisa surgida do invisível e do caos para fazer maiores estragos do que qualquer demônio ou espírito de que eu tenha ouvido falar. Pois esse é o cerne da questão, Stefan. O ser é apavorante,
e toda e qualquer bruxa que procurar dominá-lo acabará perdendo o controle sobre ele. Disso não tenho dúvida. Mas qual será a trajetória dele mesmo? É fato que ele destruiu o marido de Deborah com base no que sabia a respeito, porque não contou à própria bruxa. E o que queriam dizer as afirmações de Deborah de que esse ser estava aprendendo? Declarações que me fez 2 vezes. A primeira há muitos anos em Amsterdã. A segunda há pouco antes desses trágicos acontecimentos. O que pretendo fazer é examinar a natureza do ser. O fato de lhe querer poupar sofrimento a Deborah ao destruir o marido por ela, sem lhe dizer motivos, embora tivesse de confessá-los quando interrogado. Ou ele teria apenas se adiantado, fazendo por ela o que ela teria feito, para demonstrar que era um espírito valoroso e inteligente. Qualquer que seja a resposta, esse é um espírito raríssimo e extremamente interessante. E imagine sua força, Stefan, pois em nada exagerei o que ocorreu à população de Montcleve. Logo você ouvirá falar nisso, pois foi surpreendente demais e horrível demais para que a história não se espalhe por toda parte. Agora, nessas longas horas de tormento e desgosto que passei deitado aqui, estudei meticulosamente na lembrança tudo o que li um dia acerca dos antigos conhecimentos sobre espíritos, demônios e semelhantes. Refleti sobre as obras dos magos, suas advertências, os episódios e ensinamentos dos padres da igreja, pois não importa o quanto sejam tolos sob certos aspectos, os padres da igreja conhecem alguma coisa a respeito dos espíritos, tema sobre o qual revelam concordar com os antigos, e essa concordância já é um ponto significativo. Pois, se os romanos, os gregos, os estudiosos hebreus e os cristãos descrevem todas as mesmas entidades, fazem as mesmas advertências e ensinam as mesmas fórmulas para seu controle, então, sem dúvida, isso é algo que não se deve descartar. E, ao que eu saiba, não houve nação ou tribo que não reconhecesse a existência de muitos seres invisíveis, classificando-os em espíritos bons e maus, de acordo com seu efeito sobre os homens. Nos primórdios do cristianismo, os padres da igreja acreditavam que esses espíritos tratavam-se na realidade de antigos deuses pagãos. Ou seja, eles acreditavam que esses deuses existiam e que eram criaturas com poderes inferiores, crença que sem dúvida a igreja não aceita mais. No entanto, os juízes de bruxas persistem com essa crença, de modo primitivo e ignorante, pois, quando acusam a bruxa de sair cavalgando pela noite, eles a estão acusando, com palavras tolas, da antiga crença na deusa Diana, que era realmente disseminada pela Europa antes do advento do cristianismo, e o diabo em forma de bode que a bruxa beija não é outro a não ser o deus pagão Pan. O juiz de bruxas não sabe, porém, que é isso que faz. De forma dogmática, ele crê apenas em Satã, o diabo, e nos seus demônios. E o historiador precisa salientar para ele, mesmo que nada resulte disso, que as invenções encontradas nas demonologias provêm da cultura camponesa pagã. Voltando, porém, ao raciocínio principal, todos os povos sempre acreditaram nos espíritos. E todos os povos nos disseram algo sobre os espíritos, e é o que eles nos deixaram que devo examinar aqui. E se a memória ainda me vale, devo declarar que o que concluímos das lendas, dos livros de magia e das demonologias é que existe uma legião de entidades que podem ser invocadas pelo nome e comandadas por bruxas ou feiticeiros. Na realidade, o livro de Salomão as descreve como numerosas e fornece não só os nomes e características desses seres, como também a forma sob a qual preferem aparecer. E, embora nós do Talamasca há muito sustentemos que a maioria desses relatos é pura fantasia, nós sabemos que essas entidades existem, e sabemos que os livros contêm algumas advertências válidas quanto ao perigo inerente à invocação desses seres, pois eles podem nos conceder nossos desejos em termos que nos fazem clamar aos céus em desespero, como fica explícito na antiga lenda do rei Midas e na história popular dos 3 pedidos. Na verdade, em qualquer idioma, define-se a sabedoria do mago como o conhecimento necessário para conter e usar com cuidado o poder dessas criaturas invisíveis, de tal modo que esse poder não se volte contra o mago de alguma forma imprevista. No entanto, não importa o quanto se leia a respeito do aprendizado sobre os espíritos, onde é que se ouviu falar de ensinar os espíritos a aprender? Onde se ouviu falar de que eles se modifiquem, que se fortaleçam através da invocação? Sim, mas que se modifiquem. E por 2 vezes Deborah me falou exatamente disso, de instrução do seu espírito, lazer, o que significa que a criatura pode mudar. Stefan, o que percebo é que esse ser, invocado de invisibilidade do caos pela tola Suzanne, é um total mistério. Nesse estágio da sua existência como servo dessas bruxas se aperfeiçoou, por meio da orientação de Deborah, passando de um mero espírito do ar, capaz de criar tempestades, a um horrendo demônio capaz de matar os inimigos da bruxa segundo suas ordens. E para mim ainda mais na história,
que Deborah não teve tempo nem forças para me relatar, mas que eu preciso levar ao conhecimento de Charlotte, embora não com o objetivo de guiá-la na sua devoção a esse ser, mas na esperança de me interpor entre ela e o demônio e conseguir sua dissolução de algum modo. Pois, Stefan, quando examino as palavras do ser a mim mencionadas por Deborah, acredito que esse espírito tem não só características a serem aprendidas pela bruxa, mas também uma personalidade através da qual ele aprende. Em suma, não apenas uma natureza a ser compreendida, mas talvez uma alma com a qual ele compreende. Além disso, também estou disposto a apostar que essa Charlotte Fontenay não sabe praticamente nada acerca do espírito, que ela não aprendeu a arte da magia com Deborah, que somente no último instante Deborah revelou seus segredos a Charlotte, exigiu a lealdade da filha e a mandou embora com sua bênção para que Charlotte pudesse sobreviver a ela, sem presenciar seu sofrimento na fogueira. Minha filha querida, ela chamou, do que me lembro bem. Stefan, preciso ter permissão para ir até Charlotte. Não posso recuar, como fiz há anos afastando-me de Deborah sob as ordens de Roemer Franz. Pois, se eu tivesse discutido com Deborah e estudado com ela, talvez tivesse conseguido conquistar alguma confiança, e esse ser poderia ter sido renegado. Finalmente, Stefan, considere meu pedido para esta missão à luz de mais 2 motivos. O primeiro sendo que amei Deborah e que não obtive sucesso no seu caso e que, portanto, devo procurar sua filha, pois isso é o mínimo que se exige de mim em virtude do que se passou entre mim e sua mãe no passado. E o segundo, que tenho comigo dinheiro suficiente para ir até Saint-Domingue. Posso retirar mais com nosso agente aqui, que me adiantará mais do que suficiente. Além de que posso ir mesmo que vocês não me permitam. Mas, por favor, não me faça desrespeitar as normas da ordem. Dê-me sua permissão. Mande-me para Saint-Domingue, pois acontece que é para lá que vou. Seu fiel companheiro no Talamasca, Petir Van Abel Marcelo. Talamasca, Amsterdã. Petir Van Abel Marcelo. E caro Petir, suas cartas nunca deixam de nos surpreender, mas você superou todos os seus triunfos passados com essas 2 últimas de Marsella. Todos aqui as leram, palavra por palavra. Reuniu-se o conselho, e são as seguintes as nossas recomendações: que você volte imediatamente para Amsterdã. Compreendemos muito bem suas razões para querer viajar até Saint-Domingue, mas não podemos permitir tal viagem. E pedimos que compreenda que, por sua própria confissão, você se tornou parte do mal do demônio de Deborah Mayfair. Ao empurrar o padre Louvier do telhado, você realizou os desejos da mulher e do seu espírito. O fato de você ter violado as normas do Talamasca com esse ato irrefletido nos preocupa profundamente, pois tememos por você. Todos estamos de acordo quanto à necessidade de que você volte para casa para se aconselhar com os que aqui estão e para recuperar sua consciência e seu discernimento. Petir, você está recebendo ordens sob o risco de excomunhão. Volte imediatamente para nós. A história de Deborah Mayfair devotamos muito estudo, levando em consideração suas cartas a nós bem como as pouquíssimas observações que Roemer Franz achou por bem deixar por escrito. Nota do tradutor: até a presente data, esses comentários não foram encontrados. E concordamos com você quanto ao fato de que essa mulher e o que ela fez com seu espírito são de considerável interesse para o Talamasca. Por favor, compreenda que pretendemos descobrir o que for possível a respeito de Charlotte Fontenay e da sua vida em Saint-Domingue. Não é algo improvável que no futuro mandemos às Antilhas um enviado para falar com essa mulher e aprender o que for possível. Agora, porém, isso está fora de cogitação. A prudência determina que, após seu retorno a Amsterdã, você escreva a essa mulher e leve ao seu conhecimento as circunstâncias da morte da sua mãe, omitindo seu crime contra o padre Louvier, pois não haveria nenhum bom motivo para divulgar sua culpa. E transmitindo a Charlotte Fontenay tudo o que sua mãe disse. Seria mais do que aconselhável que a convidasse a manter uma correspondência com você e é possível que você talvez exercesse sobre ela uma influência benéfica, sem correr nenhum risco. Isso é tudo o que você pode fazer com relação a Charlotte Fontenay. Mais uma vez, ordeno-lhe que retorne imediatamente. Venha por terra ou por mar, o mais rápido possível. Não tenha dúvida, porém, do nosso amor e nossa alta consideração por você, bem como da nossa preocupação. Somos da opinião de que, caso você desobedeça, somente a aflição o aguarda nas Antilhas, se não algo pior. Chegamos a essa conclusão tanto por suas próprias palavras e confissões quanto por nossas premonições a respeito do assunto. Colocamos as mãos nas suas cartas. Vemos escuridão e tragédia no futuro. Alexander, que, como você sabe, tem entre nós o maior poder de visão pelo tato, garante que, se você for até Port-au-Prince, nunca mais o veremos. Ele está de cama por esse motivo e fica ali deitado, recusando-se a comer e falando apenas frases estranhas,
quando resolve falar. Devo ainda lhe dizer que Alexander foi até o saguão ao pé da escadaria e pôs as mãos sobre o retrato pintado por Rembrandt van Rijn. Ele recuou quase desmaiando, sem querer falar, e voltou ao seu quarto com a ajuda dos criados. Qual é o objetivo desse silêncio? Perguntei-lhe, ao que ele me respondeu que o que via deixava claro que falar era em vão. Enfureci-me e exigi que ele me contasse. Vi apenas morte e destruição. Não havia imagens, números, nem palavras. O que você quer de mim? Prosseguiu dizendo que, se eu quisesse saber como era, bastava olhar de novo para o retrato, para a escuridão da qual emergem eternamente seus temas, e ver como a luz atinge o rosto de Deborah apenas parcialmente, pois essa era a única luz que ele conseguia vislumbrar na história dessas mulheres, uma luz parcial e frágil, devorada para sempre pelas trevas. Rembrandt van Rijn captou apenas um momento, nada mais. Pode-se dizer o mesmo de qualquer vida, de qualquer história. Insisti. Não. Trata-se de uma profecia, declarou ele. E, se Petir for para as Antilhas, ele desaparecerá nas trevas das quais Deborah Mayfair surgiu apenas por um instante. Entenda como quiser essa agradável conversa. Não posso esconder de você que Alexander ainda adiantou que você iria para as Antilhas, que você ignoraria nossas ordens e nosso pronunciamento de excomunhão. Com isso, a escuridão cairia. Você pode desafiar essa previsão e, se realmente for contra ela, estará fazendo imenso bem à saúde de Alexander, que está definhando. Volte para casa, Petir. Como homem sensato, você sem dúvida sabe que nas Antilhas não é preciso encontrar demônios ou bruxas para se arriscar a própria vida. As febres, a peste, as rebeliões de escravos e os animais da selva esperam por você lá, depois de todos os perigos da viagem marítima. Deixemos, porém, a questão dos motivos comuns contra essa viagem e a questão dos nossos poderes pessoais, para examinar os documentos que você nos enviou. Realmente, uma história interessante. Há muito sabemos que a bruxaria é uma criação de juízes, padres, filósofos e homens supostamente eruditos, que por meio da palavra impressa, eles disseminaram essa fantasia por toda a Europa, pela região montanhosa da Escócia e talvez até pelo Novo Mundo afora. Também há muito sabemos que os camponeses dos distritos rurais agora consideram suas benzedeiras e parteiras como bruxas, e toda a miscelânea dos costumes e das superstições que outrora eram motivo de alta estima entre eles está agora mesclada com fantasias de diabos de pés de bode, sacrilégios e sabás ridículos. No entanto, onde percebemos um exemplo mais perfeito de como as fantasias desses homens criaram uma bruxa do que no caso da tola Suzanne Mayfair, que, orientando-se diretamente nas demonologias, fez o que apenas uma em 1 milhão de mulheres conseguiria fazer, conjurou sozinha um verdadeiro espírito, e um espírito de poder formidável, um ser maldito que passou para Deborah, sua filha inteligente e amargurada, que foi além, praticando a magia negra para aperfeiçoar seu domínio sobre esse ser e que agora o transmitiu, sem dúvida junto com suas superstições, a sua filha no Novo Mundo. Quem dentre nós não desejaria ter estado com você em Montcleve para presenciar o imenso poder desse espírito, e a destruição dos inimigos da sua senhora? E de certo, se algum de nós estivesse ao seu lado, seria ele quem deteria sua mão, permitindo que o bom padre Louvier encontrasse o próprio destino sem sua ajuda. Petir. Eu diria ainda que ninguém dentre nós deixa de compreender seu desejo de perseguir esse ser perverso e sua bruxa até Saint-Domingue. O que eu não daria para falar com uma pessoa como essa Charlotte e perguntar o que ela aprendeu com a mãe e o que pretende fazer. Petir. Você mesmo descreveu o poder desse espírito. Você relatou com fidelidade as estranhas declarações feitas a respeito dele pela falecida condessa Deborah Mayfair de Montcleve. Você deve saber que essa criatura procurará impedir que você se intrometa entre ela e Charlotte e que ela é capaz de apressar seu fim, como fez com o falecido conde de Montcleve. Você só pode estar certo quando conclui que a criatura é mais inteligente do que a maioria dos espíritos, se não pelos seus atos, ao menos pelo que disse a bruxa. É perfeitamente irresistível, essa trágica história. Mas você precisa voltar para casa e escrever suas cartas à filha de Deborah, na segurança de Amsterdã, permitindo que os navios holandeses as levem pelos mares. Pode ser do seu interesse saber, enquanto se prepara para voltar, que acabamos de tomar conhecimento de que notícias da morte do padre Louvier chegaram à corte francesa. Você não se surpreenderá ao saber que uma tempestade atingiu a cidade de Montcleve no dia da execução de Deborah de Montcleve. Você talvez se interesse em ter a informação de que ela foi enviada por Deus para demonstrar seu desgosto com a disseminação da bruxaria na França e, em especial,
Sua condenação dessa mulher impenitente que não quis confessar mesmo sob tortura. E sem dúvida seu coração se comoverá com o fato de o padre Louvier ter falecido enquanto tentava proteger outras pessoas de cacos de tijolos que caíam. Os mortos foram 15, ao que soubemos, e a brava gente de Montcleve queimou a bruxa, terminando, assim, com a tempestade, pela vontade de Deus. E a lição a tirar disso tudo é que nosso Senhor Jesus Cristo quer ver mais bruxas descobertas e queimadas. Amém. Eu me pergunto daqui a quanto tempo estaremos vendo tudo isso num panfleto recheado com os desenhos de costume e uma ladainha de inverdades. Sem dúvida, as gráficas, que vivem alimentando as chamas nas quais ardem as bruxas, já estão se esforçando ao máximo. E onde, será que pode me dizer? Onde está o juiz de bruxas que passou uma noite agradável junto à lareira da benzedeira de Dominelite que lhe mostrou os desenhos sinistros da sua demonologia? Estará morto e ardendo no inferno? Nunca saberemos. Petir, não perca tempo escrevendo para nós. Basta que volte para casa. Saiba que nós o amamos e que não o condenamos por nada que tenha feito ou que venha a fazer. Dizemos o que acreditamos dever dizer. Seu fiel companheiro no Talamasca, Stefan Frank Amsterdã. Caro Stefan, escrevo às pressas por já estar a bordo do navio francês Saint-Helene, com destino ao Novo Mundo, e um menino está aqui à espera para levar esta carta para lhe ser enviada. Antes que sua carta chegasse às minhas mãos, eu já havia retirado dos nossos agentes tudo o que precisava para a viagem. Comprei as roupas e os medicamentos que receio vir a precisar. Vou ao encontro de Charlotte, pois não posso fazer outra coisa. Isso não o surpreenderá. E por favor diga a Alexander por mim que eu sei que ele agiria do mesmo modo se estivesse no meu lugar. Mesmo assim, Stefan, você se engana quando diz que eu estou enredado no mal desse espírito. É verdade que desrespeitei as normas da ordem só por Deborah Mayfair, tanto no passado quanto no presente, mas o espírito nunca fez parte do meu amor por Deborah. Quando matei o juiz de bruxas, fiz o que queria fazer. Matei-o por Deborah e por todas as pobres mulheres ignorantes que via os berros nas chamas. Pelas mulheres que expiraram no cavalete ou nas frias celas das prisões, pelas famílias destruídas e pelas aldeias abandonadas em decorrência dessas terríveis mentiras. Gasto meu tempo fazendo essa defesa de mim mesmo. Você é generoso ao não me condenar, pois, apesar de tudo, foi assassinato. Permita-me também contar rapidamente que a história da tempestade em Montcleve chegou aqui há algum tempo e que está muito deturpada. Numa fala, ela é atribuída ao poder da bruxa, em outra, a pura natureza. Considera-se que a morte de Louvier foi um acidente em meio ao tumulto, e há discussões intermináveis e cansativas acerca do que realmente ocorreu. Agora posso falar do que mais me preocupa, que é o que soube recentemente de Charlotte Fontenay. Ela é muito lembrada aqui, pois foi a Marsella que veio e de Marsella que partiu. E o que me foi dito por várias pessoas é que ela é muito rica, belíssima e muito clara, com uma ondulante cabeleira loura e sedutores olhos azuis. Que seu marido sofre de fato de uma grave invalidez decorrente de uma enfermidade infantil que provocou uma fraqueza progressiva nos seus membros. Ele é a sombra de um homem. Foi por esse motivo que Charlotte o trouxe a Montcleve, com um enorme séquito de negros para cuidar dele, a fim de pedir à mãe que o curasse e que também procurasse algum sinal da doença no filhinho pequeno de Charlotte. Na verdade, Deborah declarou o menino sádio. E mãe e filha criaram para o marido um bálsamo para seus membros que lhe proporcionou grande alívio, mas não conseguiu restaurar neles a sensibilidade. Acredita-se que ele logo estará tão incapacitado quanto o pai, que sofre do mesmo mal. Embora sua mente esteja lúcida e ela possa dirigir os negócios da fazenda, disse que ele fica deitado inerte numa cama esplêndida, com negros a alimentá-lo e a limpá-lo como se fosse um bebê. Esperava-se que a doença avançasse com mais lentidão em Antoine, que fazia bela figura na corte quando Charlotte o conheceu e aceitou sua proposta de casamento, apesar de na época ainda ser muito nova. É também de conhecimento geral aqui que Charlotte e o jovem Antoine estavam apreciando sua visita a Deborah e que já se encontravam lá há algumas semanas quando a família foi atingida pela tragédia da morte do conde. E o resto você já sabe. A não ser talvez pelo fato de as pessoas em Marsella não acreditarem tanto em bruxarias e atribuírem a loucura dessa perseguição à superstição dos montanheses. Mas o que seria dessa superstição sem o famoso juiz de bruxas Atsala? É facílimo fazer perguntas sobre os dois, já que ninguém aqui sabe que estive nas montanhas. E as pessoas que convido para tomar um copo de vinho comigo parecem realmente adorar falar em Charlotte e Antoine Fontenay, como os habitantes de Montcleve adoravam falar da família inteira. Grande comoção causaram aqui Charlotte e o jovem Fontenay, pois os dois aparentemente vivem com muita extravagância e generosidade para com todos, distribuindo moedas como se fossem nada. Eles ainda compareceram à igreja daqui para a missa, com um séquito de negros, como faziam em Montcleve,
o que atraía todos os olhares. Disse também que eles pagaram muito bem a cada médico daqui que consultaram acerca do mal que acomete Antoine, e fala-se muito sobre a causa da sua enfermidade, se ela se origina do calor intenso das Antilhas, ou se é uma antiga doença da qual muitos europeus sofriam em tempos passados. Entre essas pessoas não há a menor dúvida quanto à fortuna da família Fontenay. É certo que tinham agentes comerciais nesta cidade até há pouco tempo. No entanto, como partiram daqui com uma pressa incrível, antes que chegasse ao conhecimento geral a prisão de Deborah, eles cortaram seus vínculos com os agentes locais, e ninguém sabe para onde foram. Agora, tenho algo mais a lhe dizer. Mantendo-me como um rico mercador holandês, com grandes despesas, consegui descobrir o nome de uma jovem muito graciosa e bonita, de boa família, que foi amiga de Charlotte Fontenay. Seu nome é associado ao de Charlotte sempre que esta última é mencionada em qualquer tipo de conversa. Ao declarar apenas ter conhecido e amado Deborah de Montcleve na sua juventude em Amsterdã, consegui conquistar a confiança dessa senhora, e tive acesso a mais informações através dela. Seu nome é Jeanne Angélique de Rollet, e ela estava na corte na época em que Charlotte lá estava. As duas foram apresentadas juntas a Sua Majestade. Jeanne de Rollet, nada temendo das superstições das montanhas, afirma que Charlotte é uma pessoa de temperamento doce e encantador, que nunca poderia ser uma bruxa. Ela também atribui à ignorância dos montanheses a possibilidade de alguém poder acreditar numa coisa dessas e mandou rezar uma missa pela alma da infeliz condessa. Quanto a Antoine, a impressão que teve dele é a de que suporta sua doença com grande força de espírito, que ama de fato sua esposa e que, levando-se tudo em consideração, não é uma companhia desagradável para ela. No entanto, o motivo para sua longa viagem de volta a Deborah reside no fato do jovem não poder mais gerar filhos. Tão grave é a sua fraqueza, e de seu filho único, embora forte e saudável, talvez herdar a enfermidade. Ninguém sabe. Foi ainda declarado que o pai de Antoine, o senhor da fazenda, estava a favor da viagem em virtude de sua ansiedade por netos homens, filhos de Antoine, e de sua condenação aos outros filhos, que são extremamente dissolutos e coabitam com amantes negras, raramente se dando ao trabalho de entrar na casa do pai. Essa jovem mulher, por sinal, mantém uma grande devoção a Charlotte e lamenta que Charlotte não tenha podido se despedir dela antes de partir de Marsella. No entanto, em virtude dos horrores ocorridos nas montanhas Cevennes, tudo está perdoado. Ao lhe ser perguntado por que ninguém se apresentou para defender Deborah no recente processo, a mulher teve de confessar que o conde de Montcleve jamais havia se apresentado à corte, da mesma forma que sua mãe, que houve um período na história em que eles eram huguenotes, que ninguém em Paris conhecia a condessa, que a própria Charlotte estivera naquela cidade por uma curta temporada e que, quando se divulgou a história de que Deborah de Montcleve era na realidade a filha ilegítima de uma bruxa escocesa, uma simples camponesa sob todos os aspectos, a indignação com sua desgraça transformou-se em piedade e afinal se reduziu a nada. Ah, diz a jovem senhora, essas montanhas e essas cidadezinhas. Ela própria está determinada a voltar a Paris, pois o que existe fora de Paris? E quem pode esperar obter favores ou auxílio se não estiver em contato direto com o rei? Isso é tudo que tenho tempo para escrever. Zarpamos dentro de uma hora. Stefan, será que preciso deixar mais explícito? Preciso ver a moça, preciso adverti-la contra o espírito de onde, pelo amor de Deus, você imagina que essa criança, nascida 8 meses depois de Deborah se despedir de mim em Amsterdã, de onde ela foi tirar sua pele clara e seus cabelos louros. Voltaremos a nos ver. Meu amor a todos vocês, irmãos e irmãs no Talamasca. Vou para o novo mundo cheio de expectativa. Verei Charlotte, conquistarei essa criatura, lazer, e talvez eu próprio me comunique com esse ser que tem voz e um poder imenso, e descubra com que objetivos ele aprende conosco. Seu fiel companheiro de sempre no Talamasca, Petir Van Abel Marsella.